Bom, nesse tutorial a gente vai continuar mexendo com o botão de imagem. A gente vai fazer algumas modificações no outro aplicativo do outro tutorial, e nós vamos acrescentar um botão a mais aqui. Então ele vai funcionar, ele tem então um label ou etiqueta, onde está escrito lá Hello World, que serve para mandar mensagem para o usuário, tá? Ele não sente toques, cliques, ele apenas manda uma mensagem, um nome, enfim, alguma coisa que a gente quer dizer ao usuário. Aqui a gente tem continuamos com o Image Button e temos mais um botão, avançar e voltar. Quando a gente clicar avançar, ele vai mudar a figura e o label lá, ou a etiqueta, vai exibir o número da figura. Quando a gente voltar, a gente vai voltar para a figura anterior. É assim o nosso aplicativo. Bom, para começar, vamos usar uma cópia, aproveitar o código do botão de imagem do tutorial anterior. Para iniciar, a gente coloca que vem aqui copy, depois botão direito do mouse de novo, paste. Aí ele pergunta copy of botão de imagem, então eu vou simplesmente mudar o nome para botão de imagem 2, ok, dou ok, ele copiou o projeto, disse que encontrou alguns problemas, mas até aí tudo bem, ok. Deve haver realmente alguns problemas devido a variáveis, figuras que não estão casadinhas, ok. Depois a gente vê isso. Para começar, eu preciso dessas 4 figurinhas aqui na pasta recursos, tá? Ele já tem pastas ali, mas eu preciso de figuras. Eu vou apagar essas aqui, não o launcher, que é o ícone, mas eu vou apagar do outro programa. Eu preciso dessas figurinhas aqui, exatamente com esses nomes, ali na minha pasta recursos de alta resolução, Drawable HDPI. Então manda copiar os arquivos, ok, estão lá copiados. Então a primeira mudança que a gente vai promover aqui é com relação a essa tela aqui. Temos que botar agora, em vez de um botão, tem que ter 2 botões aqui. Portanto, a gente vem aqui, dessa vez, a gente vai lidar aqui no texto XML. A gente vai pegar, copiar, usar de outra maneira, a gente precisa de um botão chamado BTN avançar. BTN avançar, tá? E vai ser field parent também. Nós vamos criar um outro chamado BTN voltar. BTN voltar. Vamos mudar logo, vamos mudar o texto dele agora, né? Já vai mudar isso lá na Android Layout, below ID minha imagem, parará, vamos ver como é que está ficando isso aqui. Um está sobreposto ao outro, tá? Então aqui, ó, o texto, aqui a gente vai ver que um está sobreposto ao outro, vamos arrastar o outro aqui. Esse aqui é o avançar. Então o texto que vai ter nele aqui é avançar. Aqui embaixo vai ser voltar. Então voltar, esse é o BTN voltar. Ok, saindo daqui, tudo certo, tá? Aqui, isso aqui vai se chamar, ao invés de text view 1, a gente vai passar a chamar de meu TV. E isso aqui vai ser, aí ele está pedindo para atualizar, tudo bem, ok. E isso aqui vai ser minha imagem. Vamos colocar minha imagem, em vez disso vamos botar imagem, ok. Então saiu de lá, yes, ok, continue. Ok, é claro que o código Java ficou bagunçado, mas a gente vai passar a cuidar dele agora. A gente vai ver que tem coisa aqui que está incoerente, vamos retirar algumas coisas e colocar o que tem que ser no lugar. Vamos aproveitar aqui onde está meu botão, vai virar então BTN avançar, BTN avançar. Aqui também vira BTN avançar, Ctrl C, Ctrl V. Aqui meu botão tudo vai virar BTN avançar, né? Imagem ali virou imagem apenas, vamos chamar então, tirar o minha, tirar aqui, imagem, ok. Então por enquanto está ok esse pedacinho.
quer dizer quase ok, porque primeiro que esse botão aqui tem que estar definido como btn avançar, e vamos aproveitar e vamos definir logo do lado btn, que é do mesmo tipo, então a gente pode separar por vírgula, voltar. Aqui o meu image button é minha imagem, tá? Passou agora a ser imagem. Outra coisa que também que a gente vai manipular e eu preciso amarrar é a caixa legenda. Então, que a legenda é um controle do tipo text view, então ele está se chamando meu TV lá no meu programa. Então aqui eu preciso importar do Android e vou salvar por enquanto. Vou também criar uma variável inteira, do tipo inteiro, que vai ser num_figura, porque essa num_figura vai controlar o número da figura que está sendo exibida. Tá, eu botei aqui as imagens que estão, repare que é fig1, fig2, fig3. É inteiro porque como ela vai representar sempre o número de uma figura, é sempre um inteiro. Tá, eu posso ter milhares de figuras, mas é sempre milhares. Não tem uma figura no número 1,5, vai sempre a figura 1000, 1001, 1002. Aqui no caso a gente tem 3 figuras. Fora isso, passando aqui por dentro do método ao clicar, a gente não vai usar essa parte do que essa condição aqui, se clicar na imagem, isso não vai servir para a gente, e a gente vai aproveitar e deixar aí esse se o ID for o ID do botão, só que agora não é botão, vamos dizer se for btn avançar, se for o ID do btn avançar, aí ele vai tomar uma decisão qualquer que a gente vai escolher. Aqui dentro do método onClick, vamos definir uma outra variável do tipo string chamada nome da figura. Tá? Isso aí então, ela vai atuar aqui junto com o número da figura. Então, vamos apagar isso aqui, que estava aí do código anterior, e vamos colocar aqui nome figura, igual a nome figura mais um, e nome da figura, que a gente acabou de definir aqui, que é essa cadeia de caracteres que formam, ou seja, um nome. Ela vai ser formada aqui primeiro, vamos lá. Como é que ela vai ser formada? Quando o programa entrou aqui, se o ID for igual ao ID do botão avançar, ou seja, ao clicar no botão avançar, o número da figura vai ser aumentado de 1. Ou seja, se estiver na figura 1, vai para a figura 2, 1 mais 1. Se for 2, vai para 3. E aqui, o nome da figura vai ser formado por fig, a palavra fig, mais o número que tiver no momento. 1, 2, 3, 4. Ou até 3 só, no nosso caso. E agora é que vem a parte interessante. No programa anterior, a gente usava o seguinte, para colocar a imagem do robô lá na imagem, a gente usou esse comando aqui. Por quê? Porque a gente sabia qual era a imagem que a gente queria lá. Aqui, a gente não sabe em cada momento qual é a imagem que vai para lá, para a figurinha, lá para o botão de imagem. Então, a gente sabe que ele vai depender do nome da figura. Como, na verdade, o que está sendo passado aqui, aqui nesse rdrawable robô, não é, na verdade, uma palavra, e sim um número, um inteiro, que é o inteiro correspondente ao ID da imagem, tá? Que no caso é o robô. Aqui, como esse ID vai variar em cada momento, então a gente tem que, primeiro, a gente define esse variável aqui, que vai ser resID, tá? É definido de maneira local, por isso o int aqui na frente ele é o inteiro, resID, tá? Ele pega exatamente o ID do robô, passa para esse resID, o ID da figura, desculpa, do nome da figura, lá na pasta drawable, tá? E coloca em resID. E então passa para essa segunda função aqui, qual é esse ID que corresponde à imagem que ele deve colocar no botão. Então é feito em 2 passos em vez de um passo só. Tá? A gente primeiro precisa pegar o ID e passar então finalmente para o botão da figura. Feito isso, então, agora vamos rodar o programa.
O AVD está aí, vamos lá, avançar e um problema. O que é que aconteceu ali? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu pedi, repara aqui, quando ele começa, ele passou, eu cliquei no avançar, ele passou por aqui, incrementou o número da figura e incrementou o número da figura, mas quanto valia o número de figura nesse momento? Bom, quando a gente cria uma variável desse tipo, a gente tem que se preocupar sempre com a inicialização da variável, tá? Eu pedi para criar uma variável inteira, só que eu não inicializei, eu não dei um valor inicial para ela. Quando a gente cria uma variável, ela aponta para um lugar de memória em que ali não necessariamente, que estava sendo ocupado por algum outro programa, tá? E não necessariamente tem o que a gente quer, tá? Pode ter eu estou querendo que ele some com inteiro, mas podia ter um real, podia ter qualquer outro valor, uma sujeira, enfim. Então eu preciso que ela seja inicializada com valor. Eu estou dando 0 porque no momento inicial a figura é figura nenhuma, não quero figura nenhuma. Quando ele passar pela primeira vez é que ele vai botar a figura 1. Agora vamos ver o que vai acontecer com esse programa quando a gente rodar ele assim. Salvar as mudanças. Console. Estava assim. Recarregando. Deu problema de novo. Por que será que deu esse problema agora? Bom, eu estou mandando usar o TextView meu TV, só que eu não inicializei, eu não amarrei aqui a variável meu TV a aquele controle, tá? Então eu preciso fazer isso. Vou salvar e vou mandar executar de novo. Agora sim, figura 1, figura 2, figura 3. Figura 4, figura 4, figura, vamos conversar sobre isso. Bom, ele está incrementando as figuras, só que quando ele passa da figura 3, não existe figura 4. Daí a gente tem que fazer o seguinte, se o número da figura for maior que 3, ele volta para a figura 1. Daí isso aquilo não vai mais acontecer. Além disso, vamos dar um código também para o botão voltar. Depois disso aqui, que é esse if aqui, essa condição do botão, se for ID do botão avançar, vamos colocar esse aqui, copiar e colar, tá? Você pode copiar e colar simplesmente e botar o botão voltar aqui. Só tem um probleminha, então aqui já está tudo adiantado, nome da figura e tal, paraná. Só que tem uma coisa, o botão voltar também não foi inicializado, né? Mas a inicialização dele, lá em cima, é igualzinha a do botão avançar, só muda o nome. Então a gente rapidinho muda aqui e ele começa, ele vai executar na boa. Uma pequena diferença é a seguinte, aqui quando ele passar pelo botão voltar, ele vai decrementar o número da figura, é menos 1. Quando for menor que 1, ou seja, chegar a 0, ele vai voltar, ele vai para 3, então ele vai lá para frente, para descer de novo. Executando então finalmente, vamos ver o que acontece. Ok, avançar, figura 1, figura 2, figura 3, voltar, figura 3, figura 2, figura 1, figura 3, figura 2, figura 1, e é isso aí.